Eu penso em deixar de lado a ideia de que se eu fiz algo que poderia ter feito melhor ou com o qual poderia aprender, tenho que apenas seguir em frente. As pessoas defendem sua paternidade como se estivessem defendendo suas vidas, porque é um campo minado de vergonha. Quero dizer, um ótimo exemplo é o trabalho que você está fazendo em torno dos homens e da vulnerabilidade. Não consigo dizer o número de pais, centenas se não milhares de pais que entrevistei que disseram: eu envergonhei meu filho toda vez que ele ficou vulnerável. Eu desanimei ele, zombei, eu bati nele toda vez que ele estava vulnerável. E agora olho para trás e sei que foi porque foi assim que fui criado, ou eu estava com medo de que ele fosse mole e se machucasse na escola, ou sei lá o quê. E então, eu acho que para os pais trata-se de compreensão, dar-se permissão. Para não dizer eu não sou perfeita, como se eu nunca tivesse sido uma mãe pesquisadora e meu marido um pediatra, nossos filhos estarão em terapia. E a razão pela qual acho que será tão bem-sucedido é que só existem 2 tipos de filhos que você cria: crianças que vão pedir ajuda quando precisarem ou as que não vão. E isso é muito bom, é criar um filho que vai pedir ajuda. Eu nunca pedi ajuda. Eu tava sempre sofrendo por Sim, dentro. certo. E eu me sentia envergonhado, culpado, e o Certo. meu jeito de pedir ajuda era ficar bravo, ressentido, com raiva, batia nas pessoas no esporte, Sim. fora do esporte, era tudo que eu sabia. Vou contar uma história sobre um cara que entrevistei, um dos primeiros homens que entrevistei quando deixei de entrevistar apenas mulheres. Foi um cara que eu perguntei: o que é vergonha para você? E ele disse: uma mariquinha. O que é sinônimo de vergonha na cultura masculina, certo? Certo, E claro. ele disse: nunca esquecerei o dia que mudou minha vida. E ele disse: eu estava no treino de futebol, era calouro no colégio. E ele disse: o treinador gritou: entre na linha, e eu não queria entrar na linha. Me refiro à linha scrimmage do campo de futebol americano. Eu sei que você sabe, mas ele me pediu para ter certeza de que eu passaria por todas as metáforas Certo. esportivas com ele. E ele disse: eu estava com medo de entrar na linha porque sei que é onde as pessoas se chocam. E então devo ter medo em meu rosto, porque meu treinador olhou para mim e disse: não seja uma mariquinha, entre na linha. E ele disse: esse é o dia em que aprendi que a maneira como você lida com isso é transformar o medo em raiva. E ele disse: eu simplesmente derrubei o cara na minha frente. Então ele disse: passei os próximos 20 anos cuidando de minha esposa, filhos, colegas, as pessoas que trabalharam para mim. Ele disse: isso é o que eu fiz com o meu medo. Eu me identifico com isso Sim. porque eu lembro de ter sido escolhido por último em um time misto uma vez. Meninos e meninas, a gente estava jogando queimada no parquinho e tinham 2 capitões, 2 caras. Eles estavam escolhendo um de cada vez, certo? Eles escolheram todos os caras e eu fiquei tipo, ok, você é o último cara a ser Sim. escolhido. E aí então começaram a escolher todas as garotas e nem chamaram meu nome. Eu fui simplesmente o que ficou por último para ser escolhido. Então, para um garoto da 3ª série, 4ª série tentando se encaixar, foi devastador. Eu disse a mim mesmo naquele momento, eu nunca mais vou ser o último a ser escolhido. Em Eu qualquer farei o que for esporte. preciso. Vou ser uma máquina. Vou treinar 6 horas, vou ter uma mentalidade de guerreiro. Quero Sim. dizer, eu dominei aquele jogo de queimada naquele dia, acertava muita bola, desviava muito bem, tipo, e nunca Já foi mais eu escolhido fui por último escolhido de por novo? último. Certo. Mas me ajudou a conseguir coisas. Competi no estadual em vários esportes, no nacional em 2 esportes, quebrei recordes mundiais, joguei futebol profissional, jogo de handebol nos Estados Unidos agora. E isso me guiou para alcançar essas coisas, mas me deixou muito insatisfeito toda vez que as alcancei. Ou sempre que a gente perdia era como um ataque à minha vida. Cada derrota que tivemos em um esporte era como se a minha vida estivesse em jogo. Eu me sentia inútil, porque se eu não ganhasse, Sim. significava que ninguém ia me aceitar e que eu não era bom o Sim. suficiente para aquelas coisas. Então levava pro pessoal quando a gente não ganhava. E eu descontava na minha família, namoradas, amigos, Sim. tudo. Eu não sabia me comunicar. Eu ainda estou aprendendo e ainda estou Certo. insatisfeito todos os dias, mas é como se nunca houvesse informações sobre como se conectar, ou como se comunicar, ou como se sentir bem. Porque toda vez que você tenta falar sobre qualquer vulnerabilidade quando é um cara, você é tirado como mariquinha mesmo. Sim. Não seja uma garotinha, não seja uma mocinha, todas essas coisas eu acho que é muito difícil pra mim, especialmente pra muitos homens que cresceram sozinhos e sentem que pertencem
a um mundo isolado e que não querem entrar em grupos que vão tirar sarro deles ou colocar outras pessoas para baixo. Como é que a gente fica sozinho quando não somos introvertidos ou quando queremos estar perto de pessoas? Como os homens podem se comunicar melhor ou sentir que tá tudo bem ser Sim, vulnerável? A gente conversava antes sobre como a maioria dos homens que eu conheço, com quem pratiquei esportes, nunca assistiram a palestra sobre TED Talk, sobre poder e vulnerabilidade, nunca leram seus livros ou da Oprah, porque falariam mal de líderes femininas tentando falar sobre vulnerabilidade e sim. essas coisas. Ah, isso é coisa de frouxo, de fraco. Você não quer assistir essas coisas, não quer ler isso, quando na verdade isso é necessário, né? Acho que está mudando. Acho que já te disse Sim, antes. está. 50% dos leitores de A Coragem de Ser Imperfeito são homens e a grande maioria dos líderes que me trazem para as organizações são homens. E eu vou te dizer Homem por quê. sábio. Espero que sim, posso explicar rapidamente. Então os homens diziam, é assim que era a ligação. E adoraríamos que você viesse e trabalhasse com nossa equipe de liderança. Vimos sua palestra no TED e achamos ótima. Você está disponível? E eu dizia, claro, sobre o que você quer que eu fale. E eles diziam, tudo menos vulnerabilidade e vergonha. E eu dizia, Por quê? sobre o que quer que eu fale exceto vulnerabilidade. Eles diziam, coragem. E então eu disse, tudo bem. E eu explicava a relação entre vulnerabilidade e coragem. Porque É. todos os homens querem ser Isso não é corajosos. coragem? Vulnerabilidade é coragem. Vulnerabilidade não é poder? Sim, então eu só tenho que fazer uma pergunta para virar a coisa toda. A vulnerabilidade é definida como incerteza, risco e exposição emocional. Você pode citar um ato de coragem em que já se envolveu ou que já testemunhou que não envolvesse risco de incerteza e exposição emocional? E é uma pergunta complicada porque eu sei que a resposta é não. Eu já perguntei milhares de vezes. Eu fiquei na frente de fuzileiros navais e militares, das forças especiais, e disse: me dê um exemplo. Eu quero que você se esforce para me dar um exemplo de coragem, que não exigia vulnerabilidade. E em 10 anos nunca tive uma única pessoa capaz de aparecer. Até 2 caras vieram para mim que estavam no exército e disseram: vamos pensar sobre isso e te retornar. E E eu eles nunca disse: oh retornaram, meu né? Deus, faça isso, eu adoraria. Me dê um exemplo de coragem, mesmo em campo, que não envolva vulnerabilidade. Por exemplo, se você acha que está sendo corajoso e isso não envolve risco ou incerteza, você não está sendo tão corajoso. Sim, se Seguro você sabe demais. como vai acabar, não é coragem. Então, naquele momento, as pessoas dizem: merda! Mas eu quero ser corajoso e não quero ser vulnerável. E eu fico tipo: é aí que reside o grande dilema do nosso tempo. Certo, certo. Sim, ninguém quer ficar desconfortável. Ninguém quer ser vulnerável e todo mundo quer ser corajoso, e simplesmente não funciona assim. E sempre que a gente tenta algo novo, a gente vai se sentir É desconfortável, né? É vulnerabilidade. Quero vulnerabilidade. dizer, quando pergunto às pessoas o que é vulnerabilidade, as pessoas dizem: começar sexo com minha esposa. Mandar meu filho embora pensando que vai fazer o primeiro ano na orquestra e sabendo que provavelmente não vai entrar na orquestra. Ser demitido. Abrir o próprio negócio. Dizer te amo primeiro em um relacionamento, tentar engravidar depois do primeiro aborto. Quero dizer, vulnerabilidade é incerteza, sem saber, mas fazer assim mesmo, porque é a coisa mais corajosa a se fazer. E então, acho que o problema é que o maior gatilho de vergonha para os homens é não ser percebido como fraco. E em nossa cultura, acreditamos que vulnerabilidade é fraqueza. Então você não precisa pular muitas etapas antes de ir. Ei, é uma pena ser vulnerável. E assim os homens fazem 2 coisas diante da vergonha: se irritam ou se escondem. Botam a máscara. Colocam uma máscara. E o que estamos aprendendo e o que as pessoas estão começando a ver rapidamente é que você não pode ser um líder corajoso se não for vulnerável. Se você não está disposto a ter conversas difíceis e desconfortáveis, dê feedback duro, receba feedback duro. Debata questões sobre as quais ninguém quer falar. O desconforto é o grande inimigo da coragem. Meu lema é: dizemos aqui o tempo todo, escolha a coragem ao invés de conforto, porque você não pode ter os dois. E se você acha que está sendo corajoso e está super confortável, você não está sendo tão corajoso. Tem alguma área na sua vida que você não se sente corajosa o suficiente?
Ou algo que você quer dizer às pessoas que você não disse completamente? Acho que a live de Charlottesville no Facebook hoje foi difícil. Foi mesmo? Oh, sim, minha voz estava tremendo, eu estava tremendo. Na verdade, cheguei aqui hoje e sabíamos que ia gravar, mas íamos filmar outras coisas primeiro. E eu disse, só preciso fazer a live do Facebook porque não quero perder a coragem. E acho que é difícil porque... quando você fala sobre raça, privilégio e poder... E eu recebo ameaças de morte e as pessoas me dizem todas essas coisas. Tá errada de Você qualquer jeito, está não importa errada o de que qualquer fala. maneira, mas a capacidade que tenho de optar por não falar sobre isso porque supostamente não me afeta é a definição de privilégio. Então não acredito que possamos optar por isso e sei que sou branca, classe média alta, muito educada, judaico-cristã. Eu sei que estou com vendas, não importa o quanto eu trabalhe. Não podemos pagar, não temos o suficiente. E o dinheiro entrava nas minhas mãos, escorregava pelos meus dedos, as coisas quebravam. O universo faria isso para colocar dinheiro em minhas mãos. Quer dizer, Tirado como de posso você. tirar isso? Sim, porque eu tinha essa crença de que não tinha dinheiro em abundância.